Na calada da noite, quando a lua cheia ilumina o céu, uma antiga maldição desperta. Na pequena vila, há uma história que todos temem contar. O lobisomem, uma criatura monstruosa que se esconde nas sombras, esperando o momento certo para caçar. Mas e se ele realmente aparecer? Prepare-se, pois o terror está mais perto do que você imagina. E foi em uma dessas noites que o mal veio até o vilarejo. Não era a criatura que se esconde nas sombras, mas algo ainda mais antigo, mais primitivo. Algo que caminha sobre duas patas, com garras afiadas, olhos amarelos como lanternas perdidas no escuro e uma fome insaciável. Não era mais um homem, mas algo muito além disso. Algo entre o ser humano e a besta, amaldiçoado a vagar pela terra em busca de sangue. O vento começou a soprar mais forte, e as árvores, que antes estavam imóveis, começaram a se mover. Mas não era o vento, era a presença dele que se arrastava pela floresta, suas garras rasgando o chão, cada passo mais pesado e ameaçador. A cada uivo distante, a dor que preenchia o ar parecia crescer, arrastando com ela o medo de quem escutava. As pessoas da vila sentiam a presença antes mesmo de ouvir o som. A sensação de ser observado, de estar sendo seguido, pesava sobre cada um. Era como se um peso invisível tivesse se instalado sobre os corações, tornando cada respiração mais difícil, cada movimento mais arriscado. Mas era na calada da noite que o lobisomem mostrava seu verdadeiro poder. As árvores ficavam ainda mais altas, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. E então, ele surgia. Não como um homem, mas como um pesadelo personificado, com os dentes expostos, a pele coberta por pelos negros e sujos e os olhos brilhando com um brilho amarelado que cortava o escuro como facas afiadas. Era uma criatura que não deveria existir, mas ali estava, se movendo com uma agilidade sobrenatural, em busca de sua próxima vítima. Não havia como escapar, não havia como se esconder. Quando ele aparecia, tudo ao redor ficava em silêncio. O som das folhas secas ao vento desaparecia. A batida dos corações acelerados se tornava abafada. E então, o que restava era apenas o som de seus passos, ecoando pelo vilarejo em direção ao próximo destino. Era uma perseguição sem fim. Ele se movia rápido, silencioso, quase invisível. O medo se espalhava e a única coisa que restava era esperar. Esperar que ele passasse sem notar a presença daqueles que se escondiam nas sombras, ou esperar que, com a luz da manhã, tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas não era um pesadelo, era a realidade. E à medida que os dias passavam e a lua cheia se aproximava novamente, o terror começava a tomar conta de todos. As ruas ficavam vazias antes do anoitecer e as portas eram trancadas com correntes, como se nada mais fosse seguro. O lobisomem havia se tornado uma lenda viva e a cada noite o medo era mais real. No entanto, o mal sempre retorna, e não importa o quanto tentem se esconder, ele sempre encontra quem o chama. À medida que a lua cheia se aproximava novamente, a tensão na vila se tornava insuportável. Não havia como escapar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Os ventos frios começaram a soprar com mais força e a escuridão parecia se prolongar, como se o dia nunca quisesse voltar. As pessoas começaram a evitar os campos, as trilhas que levavam para a floresta, como se a própria terra tivesse se tornado amaldiçoada. As noites estavam ficando mais longas e com elas a expectativa do inevitável. O som da floresta à noite não era mais tranquilizador. Agora, o vento trazia consigo o cheiro da morte. O uivo distante já não era mais apenas um eco distante, mas uma ameaça real que ficava mais próxima a cada noite. Foi numa dessas noites, quando o céu estava tão escuro que parecia uma boca de lobo aberta, que ele finalmente apareceu.
O que inicialmente parecia ser apenas o estalar das árvores ao vento, logo se tornou uma presença mais palpável. O ar ficou denso, como se o mundo estivesse segurando a respiração. As árvores ao redor da vila começaram a balançar violentamente, mas não havia vento. O som das folhas secas sendo pisoteadas chegou primeiro. Um arranhar distante que logo se intensificou. Passos pesados, arrastados, se aproximando da casa onde me encontrava. O silêncio da vila foi quebrado por um grito abafado. Não era de uma pessoa, mas de algo maior, mais selvagem, como um rugido primordial que fazia o chão tremer e a carne arrepiar. Eu estava paralisado, sentado no canto mais escuro da casa, o corpo tremendo, as mãos frias, a garganta seca. O som de algo batendo contra a porta foi o suficiente para arrancar qualquer pensamento racional da minha cabeça. O que era aquele som? O que estava do lado de fora? A sensação de estar sendo observado era insuportável. Cada fio de cabelo de meu corpo se eriçou, a pressão no ar aumentou. Aquela coisa, aquela besta, estava ali, ao meu alcance. Eu podia senti-la, respirar seu cheiro, sentir o peso de sua presença como uma sombra, espreitando atrás da porta. Ela se movia com uma fluidez assustadora, deslizava entre as árvores como se o próprio escuro a abraçasse. De repente, uma explosão de força. O som da madeira quebrando ecoou pela casa. A porta foi arrancada das dobradiças com uma violência que quase me fez cair para trás. E então eu vi. Não era mais um homem. Não era mais uma besta comum. Era um ser deformado, grotesco, com a pele coberta por pelos negros e sujos. Seus olhos, amarelos e penetrantes, refletiam a luz da lua como se fossem duas lâmpadas queimando em um abismo. O rosto, se é que se podia chamar aquilo de rosto, era uma massa deformada de carne e dentes expostos, com uma boca larga demais, cheia de presas afiadas, garras que cortavam o ar. O corpo era enorme, musculoso, mas com uma agilidade surpreendente. Ele estava ali, de pé, encarando a casa, como se soubesse que estava sendo vigiado. Os uivos começaram, e a cada som emitido pela criatura, o ar parecia se distorcer, como se o próprio tempo estivesse tenso, prestes a explodir. Não havia mais dúvida, aquele era o lobisomem, a besta que viera para caçar, e a caça estava prestes a começar. Meu corpo parecia ter se tornado um peso, não consegui me mover. A besta avançava lentamente, seus passos pesados ecoando na casa, arrastando-se pela terra, perfurando o silêncio. Cada respiração que tomava era mais difícil que a anterior, como se o próprio ar estivesse sendo consumido pela presença daquela coisa. E então algo estranho aconteceu. Ele parou. Estava ali, a poucos metros de mim, com os olhos fixos, como se me estudasse. O horror foi indescritível. Ele parecia entender o medo, e isso só o tornava mais perigoso. Eu sabia que não tinha muito tempo. Não sabia o que faria se ele avançasse, mas algo dentro de mim me dizia que a única coisa a fazer era esperar. Esperar que, com o amanhecer, ele desaparecesse. Como todas as outras coisas que vêm com a lua cheia. Mas naquele momento, a única coisa que me restava era aguardar o que viria. Ou a morte, ou uma escapatória impossível. O tempo parecia ter parado. Cada respiração que eu tomava parecia mais difícil, como se o ar estivesse sendo espremido por uma força invisível. O lobisomem, agora a poucos metros de mim, ainda estava ali, parado, suas garras cravadas na terra, os olhos fixos em mim com uma intensidade quase humana. O mundo ao redor desapareceu. A única coisa que importava era aquele olhar predatório, aquela besta que se alimentava do medo. Seus dentes reluziam na luz da lua, afiados como lâminas. O cheiro de sangue e carne era pungente, misturado com a terra úmida da floresta. Seus pelos negros se moviam,
mas não ao vento. Era como se a própria criatura estivesse viva, respirando a escuridão, absorvendo-a. E então, o que parecia uma eternidade se transformou em um único movimento. A criatura avançou com uma velocidade sobrenatural, mas em um momento tão rápido que meu corpo não teve tempo de reagir. O rugido que ele soltou fez as paredes da casa vibrarem, reverberando no fundo de cada osso. Era como o som de uma fera enfurecida, mas com algo mais profundo, como se fosse a própria terra gritando. Mas quando ele estava prestes a me alcançar, algo mudou. A besta parou novamente, seus olhos fixos em mim, como se estivesse testando minha resistência. Era mais do que uma caçada. Ele estava me desafiando. A lua cheia refletia no seu corpo, iluminando o caos e a destruição que ele deixava por onde passava. E então, algo estranho aconteceu. As marcas do lobisomem, os rastros deixados na terra, começaram a brilhar sob a luz da lua, como se a própria lua estivesse reclamando a criatura de volta. Suas garras se enrugavam, a pele começava a se rasgar e se desfazer em fragmentos. A besta soltava gritos agudos, como se algo interno estivesse se rompendo. Ela não era mais uma fera, mas algo que lutava para se manter em forma, para continuar existindo. Era como se o próprio ciclo da maldição estivesse chegando ao fim. O ciclo que havia começado há tantas gerações estava se encerrando. A lua cheia se intensificava e o lobisomem parecia ser sugado pela luz, como se fosse atraído por uma força invisível. Ele caía de joelhos. A transformação, que antes era um ritual de poder, agora parecia ser uma sentença de morte. A cada grito, seu corpo se desintegrava, como se a maldição finalmente tivesse se libertado de sua prisão, consumindo tudo o que ele era. No momento final, a criatura não estava mais ali. O que restou foi uma pequena nuvem de poeira e os últimos ecos de seu grito, que se dissiparam rapidamente na noite. O silêncio voltou, mas desta vez não era o silêncio do medo. Era o silêncio do fim de um ciclo. A maldição estava quebrada, a besta havia desaparecido. Na manhã seguinte, o vilarejo estava quieto. As ruas vazias, mas o medo ainda pairava no ar. O sol se erguia preguiçosamente no horizonte, como se não quisesse tocar aquele lugar amaldiçoado. Alguns ainda sussurravam sobre a noite, sobre o que aconteceu, mas nenhum deles falava em voz alta. Sabiam, no fundo, que a maldição havia terminado. Mas também sabiam que a escuridão nunca desapareceria completamente. O lobisomem havia desaparecido, mas a história e o medo permaneciam. O ciclo estava quebrado, mas o terror das noites de lua cheia nunca seria esquecido. Curta e se inscreva para mais mistérios. Há algo de errado nas noites de lua cheia, em vilarejos isolados. Um silêncio mortal se instala quando o céu se ilumina com a luz fria da lua cheia. Não é um silêncio comum, mas um silêncio pesado, como se a natureza mesma soubesse que algo não está certo.